Então, dando continuação, agora eu vou fazer o exercício que eu comentei na última aula, e é o seguinte: faça um código que solicite ao usuário o número de árvores que ele coletou o diâmetro, e depois peça para ele informar o diâmetro de cada árvore. O programa deve exibir o número da árvore correspondente que o usuário está fornecendo o diâmetro. Após isso, o programa deve calcular a média dos diâmetros e o produto deles e imprimir na tela. Então, o que que a gente precisa primeiro? A gente precisa do número de árvores que ele coletou o diâmetro. Então, eu vou definir uma variável int como quant de quantidade. E eu vou definir também uma variável i, porque geralmente ela é sempre padrão, para a gente poder fazer, que nem eu mostrei na última aula, dentro da estrutura for, as condições de repetição. Então, eu defino aqui no inteiro. Eu também preciso de um float que a pessoa pode armazenar o diâmetro, né? Então, o diâmetro sempre vai ser em número decimal, então float. Também preciso de uma variável, peraí, vamos colocar dian aqui, e eu também preciso de uma variável soma, porque a gente precisa calcular a média dele, né? E para calcular a média a gente precisa da soma. Então, também precisamos de uma variável média e de uma variável produto, porque ele também quer saber o produto. Beleza. E como o produto vai ser multiplicação, a gente define ele como 1. Eu já explico por que que a gente tem que definir ele como 1. Por enquanto, vamos fazer o começo aqui. Então, o primeiro printf vai ser para ele informar a quantidade de árvores que ele coletou o diâmetro. Então, vamos colocar aqui. Informe a quantidade de árvores que foram medidas por diâmetro. Beleza, um scanf aqui. E vai armazenar na variável quantidade. Beleza, agora a gente vai fazer a estrutura for. Eu coloquei aqui fora porque ela não vai entrar, ela não vai ficar repetindo a quantidade de árvores que foram medidas de diâmetro, então ele já fornece um número fixo de árvores medidas, e então não precisa ficar repetindo esse print toda hora. Então aqui a gente coloca o for e aqui vai servir aquele i que eu falei aqui do começo. Então o i é onde a gente vai definir como a variável, como a estrutura de repetição vai funcionar. Então a gente define aqui como 1, né? Porque ele não vai começar no zero, né? Nunca vai começar as árvores no zero, na quantidade de diâmetros, né? Sempre vai começar do 1. E aqui a gente vai colocar o i sendo menor ou igual a quantidade. E sempre incrementando mais 1, né? E por que a estrutura de repetição vai ser dessa forma? Porque eu vou pedir para ele informar o número de quantidades das árvores que foram medidas, e na hora que ele informar isso, o programa também está pedindo que deve exibir o número da árvore correspondente. Então, se ele informar, por exemplo, 3, então o programa deve informar. Informe o valor do diâmetro da árvore 1, depois informe o valor do diâmetro da árvore 2, e depois informe o valor da árvore do diâmetro 3. Então, ele quer que mostre o número correspondente da árvore, por isso que a variável i ela vai ser armazenado menor ou igual à quantidade, para que ele fique informando o número da árvore até que ela atinja o máximo, né, que vai ser igual à quantidade, e daí ela passe a fazer as outras condições. Vocês vão entender melhor aqui, ó, printf, informe o valor do diâmetro da árvore. Aí aqui tem que ser o número da árvore correspondente, né? Então, porcentagem d, porque o i é uma variável de inteira, e a quantidade também, né? Então, porcentagem d. E em cm. E aqui, então, vírgula, que o i, no caso, como ele é um inteiro, ele vai exibir o número que vai ser correspondente à árvore. A gente coloca um scanf aqui porque para ele armazenar o valor de diâmetro na variável dian, né? Então, porcentagem f dian. Beleza. Só para vocês verem como funciona do que eu estava falando, eu vou colocar para executar só essa parte aqui. Então, informa a quantidade de árvores que foram medidas de diâmetro. Então, 3, informa o valor do diâmetro da árvore 1.
Aí vai, sei lá, 12, ó, forma o diâmetro da árvore 2. 13 e 14. Aí ele para porque eu só informei que são 3. Então o i ele só vai executar até dar o valor igual a menor ou igual a 3. Então por isso que eu defino ele menor ou igual à quantidade. Então aqui continuando, então a gente vai calcular a soma, né? Então a soma, deixa eu fechar aqui, beleza. A soma a gente pode fazer daquela forma que eu ensinei, aquele símbolo que eu ensinei, que era soma mais igual a diã, no caso. No caso, essa é a variável aqui que ele vai ir somando, no caso, né, todos os números que a gente der aqui do diâmetro. Então, ele vai pegar um diâmetro, vai somar com outro diâmetro, vai somar, vai ir somando é, todos os diâmetros para dar um total. Então, esse símbolo que eu já mostrei nas últimas aulas vai fazer isso. Aí a gente vai fazer a média, né, que no caso seria opa, a soma daqui, né, o resultado aqui dividido pela quantidade de árvores que ele coletou o diâmetro. A média é fácil, né, é uma fórmula bem simples. E o produto a gente vai colocar igual a gente colocou aqui, para ele ir pegando os valores dos diâmetros e multiplicando tudo. Então seria, diferente de ser mais ou igual, aqui vai ser vezes igual a diâmetro. Então ele vai pegar todos os diâmetros que a gente formou aqui e vai multiplicar todos eles. E agora sim eu posso explicar o porquê que o produto é igual a 1. Porque se eu não definir o produto igual a 1, ele vai pegar um número aleatório que ele tem dentro da memória dele, né? O programa tem dentro da memória dele e no começo ele vai ficar multiplicando por esse número. Então vai dar uma multiplicação totalmente fora do normal, bem longe do que a gente espera. Então eu defino ele como 1 porque toda vez que ele for pegar o primeiro diâmetro, ele pega o primeiro diâmetro e faz vezes 1. Então no caso vai dar ele mesmo. Aí ele pega o segundo diâmetro e vai fazer vezes o diâmetro anterior. E como o diâmetro anterior foi vezes 1 e deu o mesmo resultado, então ele vai dar certo. Se, por exemplo, aqui fosse 0, ele ia pegar o primeiro diâmetro e ia multiplicar por 0. Então, no caso, ia dar 0 e já ia dar erro. Então, por isso que eu preciso definir aqui como 1, para não dar esse erro. E aqui fora, então, eu vou printar tudo que o programa nos pediu. Então, ele pediu para a gente exibir a média e o produto. Então, printf dessas duas coisas. Média de seus diâmetros foi, 2 pontos. Daí aqui, porcentagem, ponto 2f, né? Porque eu quero só duas casas após a vírgula. E aqui centímetros. E o diâmetro é em centímetros. E média. Está na variável média. Printf aqui de novo. E agora a gente vai printar os produtos. Eu vou dar um /n aqui no começo para ele pular a linha depois que exibir a média, né? Então vamos lá. O produto dos diâmetros é porcentagem, ponto 2f. E aqui na verdade é em centímetros também, né? E produto. Beleza, então agora a gente já pode return 0, tá. Então agora a gente já pode executar. Vamos executar aqui. Então, informa a quantidade de árvores que foram medidas de diâmetros. Eu vou colocar 6. Eu vou colocar números aleatórios aqui. 12, 14, 13, 11, 14 de novo e 15. Ó, então, a média dos seus diâmetros foi 13,17 e o produto de diâmetros foi esse número gigante aqui. É normal que seja esse número gigante porque ele pega tudo, esses aqui multiplica 2 vezes 4, daí o resultado vai multiplicar por esse, por esse, por esse, por esse, e vai dar esse número gigante aqui. Então vamos pegar um número menor só para mostrar para vocês que deu certo. Então eu vou colocar só 2 aqui e eu vou colocar 2 e 2. Então 2 vezes 2 é 4. Então deu certo aqui o produto e a média é 2 também, porque 2 mais 2 é 4 e 4 dividido por 2 é 2. Então deu certinho aqui o programa. Então é isso. Esse é um exercício na estrutura for. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, vocês podem chamar eu ou o professor que a gente vai estar aí auxiliando vocês. Obrigado.